eu sou Kátia Silva Nunes, professora de Estética Integral há 28 anos, professora de várias matérias da área da estética facial, corporal, lipomodelagem plus, terapia capilar, depilação avançada, massagem anti-estresse, massagem modeladora, técnicas de massagem biovitalizante facial, que você, profissional que conhece meu trabalho, já viu alguns vídeos e DVDs. Também lancei o livro no ano de 2003, Estética Integral, Profissão do Novo Milênio, que já estou trabalhando na segunda edição. E agora estou na nova sede do Spa Brasil Beleza Natural, em Niterói, um espaço bem zen, com vários cursos de estética na área da estética integral, que vocês, quando acessarem o e-mail, vocês vão poder conhecer. Eu poder dividir com você esse meu trabalho de massagem zen, com cristais e toalhas aromáticas. E em seguida, iremos iniciar o nosso trabalho. Muito obrigada por você ter adquirido esse vídeo. Estamos higienizando as mãos do profissional e do cliente com produtos que contêm alecrim, mentol, para fazer uma asepsia da mão do cliente e do profissional. E vamos iniciar fazendo a higienização do corpo, sempre de baixo para cima, em direção à circulação, com um higienizante que contém lauril sulfato de sódio, para promover uma higienização do corpo e também do rosto. Ele deve ser feito com na verdade, o algodão levemente umedecido ou o gás, se você profissional preferir, sempre de baixo para cima, deixando sempre por último a axila e a sola do pé. E é claro que com o rosto higienizaríamos com outro gás. Então essa higienização é frente e costas. Com outro gás, higienizamos bem o rosto da cliente para tirar todas as impurezas, oleosidade, resíduos de maquiagem, até porque vamos trabalhar com os cristais na harmonização e na vitalização facial, higienizando também assim as costas. Iniciamos a massagem pelo alongamento dos membros inferiores, pela perna esquerda. Alongamos, dobrando a perna, segurando o pé e a parte interna do joelho, dobrando e com o peso da própria perna, rodamos 6 vezes para dentro e 6 vezes para fora. E depois para frente, 6 vezes, esticando e drenando bem a perna.
dos pés. 6 vezes para a esquerda e 6 vezes para a direita. E aí sim, sem perder contato, lembrando que todos os movimentos é no mínimo de 6 a 10 vezes, dependendo outra perna. Depois de ter trabalhado as duas pernas e coxa, vamos fazer um amassamento do joelho, bem devagar, uma mão para cima e outra para baixo, amassando as duas rótulas do joelho delicadamente, e depois trocamos. A mão que subiu desce, a mão que desceu sobe, trabalhando todas
as laterais do joelho e a parte superior do joelho. Vamos para o abdômen, fazendo deslizamento superficial do centro e da lateral, não esquecendo todo a lateral do abdômen. Em seguida, flexão de lateral a lateral, lembrando, a pressão é só subindo do abdômen para o estômago e depois a mão só desliza para não perder contato com a cliente. Então, bem devagar esta flexão, alongando bem, alternadamente os braços e as mãos, inclusive o corpo de vocês, para não forçar a coluna. Em seguida, vamos para a flexão em movimento de deslizamento dos dedos, dedilhando todo o tecido em Z. Então, ajudamos principalmente a eliminar as tensões que ficam acumuladas no abdômen, estômago. As colegas até batizaram esse movimento de aranha, porque ele vai dissolvendo a tensão gradativamente e fazendo um Z lateral do abdômen, umbigo e estômago. E vamos fazer um movimento excelente para aquela cliente que tem problema de intestino, que é o movimento de vai e vem, que é a onda, né? Deslizando bem a região do abdômen, umbigo, promovendo uma onda mesmo de vai e vem, pelo menos umas 20 vezes. Se a cliente tiver problema de intestino e gases, pelo menos umas 30, 40 vezes. Em seguida, vamos fazer um movimento de contorno da lateral do abdômen, no sentido horário, contornando bem o umbigo, para trabalhar também o fluxo do intestino, gases, melhorar toda aquela região que fica muita tensão e líquidos acumulados. E vamos para o movimento de drenagem, né, da região do abdômen. Deslizamos com a mão em pé para o estômago, fazemos um quadrado, 3 dedos da lateral do umbigo para baixo e bombeamos uniformemente a mão. E finalizando a massagem do abdômen com o alongamento dos braços pelo centro e elas se separando pela extremidade do abdômen e estômago, bem devagar, colocando uma média pressão. Mãos e braços, sempre iniciando pelo braço esquerdo da cliente, colocamos nossa mão com a mão da cliente, deslizamos toda a lateral do braço, passando pelo cotovelo, ombro e drenando na axila, bem devagar, trabalhando todo o braço, cotovelo e axila. Levantamos a mão da cliente, vamos fazer um amassamento da parte interna da mão, com os polegares para fora, a mesma coisa na parte superior. Flexão dos tendões e ligamentos, fazendo uma chave de alicate nos dedinhos, flexionando 3 vezes cada dedo, bem devagar, ajudando bem no alongamento dos tendões e ligamentos, melhorando toda a circulação das mãos. Quem tem problema de lera, esse movimento é ótimo, que é a lisão por esforço repetitivo. E aí, vamos fazer um movimento de rotação dos dedos, 3 vezes para dentro e 3 vezes para fora, também para trabalhar as articulações dos tendões e ligamentos, bem devagar, 3 vezes cada dedo. E em seguida, vamos fazer movimento de rotação, contornando a palma da mão para dentro e para fora, nossa mão fechada, e fazemos também um rolamento, com a mão fechada, indo abrindo até em direção ao pulso, que é um movimento muito agradável da cliente sentir. Entrelaçamos os nossos dedos com os dedos da cliente e vamos fazer alongamento para frente, para trás, lateral esquerda e direita, e movimento de rotação,
6 vezes para fora e 6 vezes para dentro. Bem devagar, segurando o pulso levemente com a outra mão e alongando bem os dedos no nosso sentido, trazendo até as pontas dos dedos a essa flexão. Seguramos o braço da cliente, uma mão embaixo da escápula, fazendo um alongamento do ombro e escápula, 6 vezes para baixo e 6 vezes para cima, bem devagar, para ajudar a eliminar as tensões da escápula, trapézio. Seguramos o ombro e pulso e fazemos uma suave flexão, alongando bem pulso e ombro para as extremidades, 3 vezes para dentro e 3 vezes para fora. Lembrando, fazemos a mesma coisa no outro braço. Depois de ter trabalhado os 2 braços, vamos atrás da cliente, fazendo o movimento em cruz da lateral do busto para o ombro, trabalhando bem essa circulação do plexo cardíaco, ombro, braço. Esse movimento de cruz é para ajudar na circulação que está abaixo. Deslizamento de ombro a ombro também com as mãos bem abertas, para trabalhar bem o colo. E em seguida vamos fazer amassamento para dissolver a tensão do colo, inclusive as rugas de expressão para quem dorme de lado, modelando bem parte do colo. Trabalhando também amassamento do pescoço, de dentro para fora, com a mão fechada, para ajudar na eliminação da papada. Trabalhando também a flacidez da papada, do meio do mento para a orelha. Amassamento do trapézio, de fora para dentro, para ajudar bem a dissolver essa tensão que fica acumulada no trapézio. Contorno da lateral do ombro, empurrando o trapézio com o dorso da mão. O polegar não sai do lugar, ele é um ponto de apoio, justamente para conseguir dissolver essa tensão do trapézio. Rolamento com a mão fechada do trapézio, deslizando levemente o pescoço. Contorno do trapézio com a mão fechada, rodando e colocando uma leve pressão no trapézio. Contorno da lateral do rosto, com as 2 mãos no mento, rodando e descruzando e cruzando na região frontal, para trabalhar toda a lateral do rosto. As 2 mãos em oração, deslizamos a região frontal, alongamos o rosto e deslizamos em direção à orelha, trabalhando bem com o polegar a área orbicular dos olhos e os 4 dedos a papada e a lateral do rosto. Esse movimento é excelente para dissolver a tensão da couraça que fica acumulada no rosto, ajudar na olheira. Movimento de 8 do queixo, sublabial, região frontal e turbilhão nas têmporas, de dentro para fora, sempre ajudando na eliminação dessa tensão. Em 8. Em seguida vamos fazer movimento de 8, mento, levantando o sublabial, também com movimento de rotação nas têmporas, para trabalhar bem o sublabial, a região da flacidez. Movimento de 8 da lateral dos olhos, com as 2 mãos, uma para cada lado, fazendo um 8 sobre os olhos, sobre a olheira e pálpebra superior, trabalhando bem a tensão dessa lateral. Contorno e deslizamento alternado com as mãos, polegar na área orbicular dos olhos e os 4 dedos no mento. Amassamento suave de toda a orelha, que é um ponto alto de tensão do ser humano, amassando suavemente com o polegar de cima para baixo, drenando no lóbulo da orelha, para ajudar principalmente nos pontos meridianos. Drenando as toxinas da caixa craniana, colocamos o polegar indicador nas laterais da orelha e com o polegar drenando todo o couro cabeludo 6 vezes para frente e 6 vezes para trás. E com a toalha que você deixou logo abaixo, para melhor conforto da cliente, vamos alongar o pescoço,
para o ombro, tentando encostar o queixo no ombro, com a toalha fica muito mais confortável e agradável para a cliente sentir justamente esse alongamento, pelo menos umas 3 vezes cada lado, bem devagar. E em seguida, levantamos levemente a cabeça em direção ao colo, tentando encostar o mento no colo 3 vezes, bem devagar. Se vocês sentirem muita tensão, pode ser feito mais vezes. E bem devagar empurramos e alongamos o pescoço em nossa direção, alongando bem o pescoço e também trapézio. Depois de ter massageado toda a frente, o rosto, para melhor harmonização da massagem Zen, podemos harmonizar os chakras com os cristais, trabalhando todos os chakras em direção, do rosto e trabalhando principalmente também os plexos, com as pedras de acordo com os plexos e os chakras. Bem devagar, a gente deixa a cliente pelo menos uns 10, 15 minutos, que é o tempo que vamos massagear o rosto para finalizar o trabalho da frente. Então, com os cristais de quartzo rosa, para melhor vitalidade, modelamos de dentro para fora o colo, abrindo bem essas rugas de expressão que vão acumulando, principalmente em quem dorme de lado, trabalhando toda a vitalidade do tecido do colo, pescoço, sempre de dentro para fora, os 2 cristais com a mão firme, trabalhando a flacidez e também uma leve fricção, ajudando na flacidez não só do pescoço, mas também no alongamento do pescoço. A papada, que é uma região muito ingrata da mulher, trabalhando essa gordurinha localizada que fica abaixo do mento, sempre em direção à orelha. O mento também e lateral dos lábios, subindo para aquelas pessoas que têm um problema de flacidez nos lábios, a boca levemente caída ou cliente fumante, então levantando bem essa flacidez da região dos lábios, sempre em direção à orelha, modelando levemente o tecido, sempre suavemente, com uma média pressão. E para aquela região que incomoda muito todo mundo, o sublabial, vamos fazer uma média pressão, levantando o sublabial em direção às têmporas, da aba do nariz em direção às têmporas, trabalhando bem o zigomático maior, zigomático menor, sublabial, que o pessoal chama vulgarmente de bigode chinês ou efeito bulldog. Então esse movimento ajuda muito nessa flacidez. Trabalhando também lateral do nariz e orbicular dos olhos, ajudando a eliminar as olheiras, a tensão que fica acumulada abaixo dos olhos, aquelas bolsas de tensões para quem tem problema de insônia, não consegue relaxar. Trabalhando também a modelagem da pálpebra superior sobre a sobrancelha, então no meio das têmporas, em direção às áreas principalmente da orelha, trabalhando a região frontal do meio para fora e finalizando com contorno da lateral das têmporas para promover um relaxamento e uma harmonização de toda a massagem. Também ajudando a dissolver a tensão com os cristais, fazemos deslizamento do trapézio, de baixo para cima, de dentro para fora. E se você profissional tiver a esfera redonda de quartzo rosa com bastão cromado, fica muito agradável você finalizar fazendo um deslizamento de baixo para cima, em direção à circulação sanguínea, para trabalhar também esse relaxamento da tensão e da vitalidade da pele. Sempre de lado a lado, trabalhando sempre um lado em direção ao outro lado, flacidez da papada, trapézio, trabalhando bem o trapézio para dissolver bem essa tensão que fica acumulada no trapézio. O quartzo, de redondo, ele consegue aliviar essa tensão
e também dissolver aqueles nódulos que ficam acumulados na região do trapézio, do pescoço, lateral, trabalhando todo o rosto, de baixo para cima, pelo menos 1 ou 3 vezes, dependendo da tensão e da flacidez. A cliente sai com a pele com grande tugor, com vitalidade, oxigenada, que essa é a proposta da massagem com os cristais no rosto, é justamente você trazer a cliente aquela harmonização do rosto, aquela vitalidade, tirar aquela tensão, ela sair realmente com aquela expressão zen, bem relaxada, harmonizando ela assim, o seu bem-estar físico, do corpo, com o rosto e até com o mental. É claro, lembrando que o ideal é nessa hora você ter uma musiquinha de fundo, para também você harmonizar o psicológico da cliente e até o próprio nosso, porque ajuda também nessa harmonização, trabalhando bem a tensão da ruga de expressão do meio da sobrancelha, para ajudar também a aliviar essa tensão que fica, né, na região também desse plexo, que é o meio da sobrancelha, tirando bem essa tensão acumulada na região frontal. E assim, finalizando a massagem com os cristais, para melhor relaxamento, podemos colocar também cristais no rosto, principalmente na região dos olhos, lateral do rosto, região frontal, né, a região todas, harmonizando finalmente todo o corpo com o rosto e assim dando um efeito visual e um efeito harmonioso à massagem zen. Depois que trabalhamos a frente, tiramos os cristais da cliente devagar, pedimos para ela virar bem devagar de bruço, trabalhando o deslizamento dos 2 pés de dentro para fora, trabalhando também o rolamento de cima para baixo, do calcanhar para os dedos, colocando uma média pressão nas mãos sobre os pés, para dissolver bem a tensão que fica acumulada sobre os pés, melhorando também toda a região plantar, deslizamento com a mão levemente fechada e abrindo em direção aos dedos, devagar, bem devagar, e com os polegares fazemos contorno de todo o pé para dissolver as tensões dos cristais. Lembrando, se você encontrar um ponto de tensão que é um cristal, que é uma aranhinha, um ponto de areia, trabalhamos pelo menos 1 minuto ou 30 segundos para ajudar a dissolver aquela tensão que fica acumulada abaixo da planta do pé, tirando toda aquela tensão, melhorando toda aquela região plantar, que é uma região que acumula muita tensão do corpo todo. Então, pelo menos uns 2 minutos. Deslizamento do tornozelo, de baixo para cima, com as 2 mãos, trabalhando bem o tornozelo e o calcanhar. E fazemos uma suave flexão, uma tapotagem, bem devagar, do calcanhar para os dedos, de baixo para cima e de cima para baixo, para dissolver as tensões. E aí vamos para a perna coxa esquerda da cliente, fazemos os mesmos movimentos da frente, deslizamento superficial de toda a perna, coxa, de dentro para fora, deslizamento em 8 do tornozelo, fechamos na parte interna do joelho e jogamos as 2 mãos para inguinal, para fora. Então, movimento de 8 para fora, para ajudar principalmente no deslizamento profundo. Trabalhando vai e vem, que é o deslizamento vai e vem com as 2 mãos alternadas do tornozelo à coxa, levando levemente para a região do inguinal do quadril, a mão superior. Então, trabalhando o deslizamento vai e vem, de baixo para cima, parte interna do joelho, trabalhando também o nosso corpo. E o último deslizamento, levando em direção à inguinal, trabalhando bem a revitalização desse tecido, dessa circulação. Lembrando, se ela tiver edema, a perna muito inchada,
ou pós-lipo, também trabalhamos um pouquinho mais. Contorno das duas mãos em leque, promovendo uma drenagem suave, de dentro para fora, bem devagar, trabalhando bem a região do centro para as laterais, de baixo para cima, indo até a região do grande glúteo e inguinal, contornando e rodando a mão, colocando uma média pressão do centro para as laterais, também trabalhando bem essa região, né, da região parte interna do joelho, levando para cima. Deslizamento com as duas mãos de fora para dentro em leque, trabalhando a circulação de dentro para fora, fazendo uma suave modelagem do tecido, também levando para a região da inguinal. Então, é um movimento de leque ao contrário do anterior, de fora para dentro, ajudando também na drenagem das toxinas, na liberação da tensão da musculatura, levando sempre para a inguinal. Esse movimento de drenagem de dentro para fora, de fora para dentro, é muito agradável da cliente sentir. Então, lembrando, se a cliente estiver com muito edema, pós-lipo, devemos fazer pelo menos de 20 a 30 movimentos. Bombeamento com as duas mãos fechadas, bombeando, levando a circulação sanguínea, drenando as toxinas. Então, bombeamos, contamos 1, 2, 3 e fluímos 3 dedos, indo em direção à inguinal. A mão de dentro joga para fora e a de fora fica parada. Esse movimento é excelente para promover uma drenagem das toxinas, uma eliminação dos líquidos, dos edemas que vão acumulando nos membros inferiores. Então, bem devagar, bombeamos 1, 2, 3 e levando sempre em direção à virilha, à inguinal, pelo menos 6 vezes, e finalizando com deslizamento superficial com a mão toda fechada, do tornozelo à inguinal, bem devagar, lembrando, fazendo a mesma coisa na outra perna. Depois que trabalhamos as duas pernas, voltamos para a perna inicial, balançando levemente, flexionando pelas laterais e promovendo um movimento de rotação das pernas e pés, 6 vezes de fora para dentro, no limite da resistência da cliente, alongando bem a perna, e 6 vezes de dentro para fora, também trabalhando bem o alongamento das pernas. Com a perna em pé, fazemos movimento de torção dos pés, dedos para um lado, calcanhar para o outro, para ajudar a aliviar a tensão também do dorso do pé. Amassamento do dorso do pé, também ajudando a eliminar aquela tensão. Amassamento dos dedos, alternadamente com as mãos, com as duas mãos. Rolamento da sola do pé, que é muito agradável da cliente sentir. Se a cliente tiver cócega, fazemos um pouquinho mais de pressão para ela sentir menos. Então, rolamento do calcanhar, dedos.
Cruzamos as duas pernas, alongando também para frente. 6 vezes para frente, bem devagar no limite dela. Trocamos as pernas pelo outro lado, também trabalhando bem o alongamento. Ajuda principalmente a cliente ter mais resistência, maior vitalidade nos membros inferiores. E colocando o pé no tornozelo, vamos alongar as pernas pelas laterais. A cliente mesmo se auto-alonga, trabalhando bem a lombar e a cervical, membros inferiores. Relaxamos as pernas e fazemos contorno da parte interna do joelho. O mesmo movimento que foi feito na frente. Uma mão sobe e a outra desce, e depois a mão que subiu desce, trocando, trabalhando bem a parte interna do joelho, aliviando a tensão. E assim vamos para a coluna. Acima do cóccix, a nuca, com a mão em dedilhamento, dissolvendo toda a tensão das laterais da coluna. Os polegares ficam sobre a coluna e os dedos caminham em aranhinha, de baixo para cima, trabalhando também a lateral, a escápula, lateral da axila, para dissolver a tensão, indo em direção ao trapézio. Esse movimento é excelente para tirar aquela tensão que fica acumulada no dia a dia. Ajuda principalmente a aliviar dores
Se a cliente tiver com muita dor, o ideal é até trocar, em vez de usar um creme, usar um gel que contém substâncias calmantes à base de arnica. Amassamento do trapézio, trabalhando bem a tensão do trapézio, dissolvendo essa tensão do trapézio de fora para dentro, trabalhando principalmente a região do trapézio. Contornamos o braço da cliente, levantando para cima, colocamos nossa mão sobre a mão da cliente, fazemos uma suave flexão nas laterais da escápula, da axila para o ombro, levantando levemente o ombro. E aí sim vamos fazer o movimento de rotação do ombro e braço. 6 vezes para dentro e 6 vezes para fora. Bem devagar, para ajudar a realmente eliminar a tensão. Seguramos o pulso e o ombro e vamos fazer um alongamento, puxando levemente pulso e ombro em extremidades opostas para alongar bem os braços e relaxar bem a tensão da cliente que sempre fica acumulada no ombro e pulso. Virando, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, trabalhando a flexão da lateral da escápula, da axila para o trapézio, levantando levemente a escápula, também ajudando a liberar a tensão com suave amassamento da lateral da escápula, que podemos também fazer o dedilhamento da lateral da axila para o ombro, contorno da lateral do ombro, colocamos a mão abaixo do ombro e rodamos para cima e para baixo, para dissolver bem a tensão da escápula. Fazemos movimento de torção do pulso e ombro, nos dois sentidos, de dentro para fora, de fora para dentro, alongando bem o braço, colocando logo acima e atrás da cliente, com a mão fechada, deslizamos do trapézio ao meio da coluna, alongando bem a escápula, indo em direção às mãos. Então, alongamos a escápula, deslizamos todo o braço, cotovelo e mãos, fazendo uma suave flexão de baixo para cima. Amassamento do trapézio, de fora para dentro, para dissolver toda a tensão do trapézio. Amassamento individual dos trapézios, para ajudar também
para complementar a massagem Zen, podemos usar as pedras Dreno Relax, que são pedras levemente quentes, com óleos essenciais de lavanda, que é muito agradável finalizar a massagem com as pedras, que poderíamos ter trabalhado os pés, a perna também, só que não devemos nunca misturar. Quando trabalhamos as pedras, são as pedras, os cristais, que são substâncias diferentes. Então, trabalhando também a tensão da lateral da coluna com a pedra, de baixo para cima, do cóccix ao trapézio, e no trapézio a gente comprime levemente o trapézio para ajudar também a liberar a tensão. Então as pedras, na verdade, Dreno Relax, ela vai dar aquela sensação de alívio, melhorar a tensão. E para finalizar, podemos colocar as pedras alinhadas sobre a coluna, que é muito agradável da cliente sentir. E aí, assim, para melhor conforto, colocamos uma toalha morna com óleo essencial de lavanda e deixando a cliente lá 5 a 10 minutos, relaxando completamente. Essa toalha ela pode estar levemente umedecida e a massagem fazendo um alongamento com as toalhas quentes aromáticas, que é muito agradável. Eu coloquei óleo essencial de lavanda, né? Podemos colocar, se quiser, alecrim, mas eu, Kátia, para um antiestresse, eu prefiro o lavanda. Podemos fazer um suave amassamento do trapézio com a toalha aromática, morninha, alongando bem. E aí eu deixo a cliente deitadinha com essa toalha morna com lençol, pelo menos por 10 minutinhos, para ela relaxar totalmente da massagem. Agora nós vamos dar início ao banho aromático, com ervas aromáticas, que é um banho maravilhoso. Vocês não imaginam o efeito que dá, porque nós estamos esfoliando com a própria erva. Então a erva está embaixo e o tule personalizado, porque cada tule é da sua cliente. Também fazemos uma suave esfoliação no rosto, também com as ervas aromáticas. Elas estão embebidas em água filtrada, que foi feito o chá. Aqui eu usei lavanda, alfazema,
melissa, que é altamente calmante, e um pouquinho de hortelã, com sachê também facial, fazendo uma suave esfoliação. Lembrando que pode ser com tule fininho, como também pode ser com gaze, se você profissional assim preferir. Depois da esfoliação facial, removemos completamente as ervas aromáticas. Depois que esfoliamos o corpo todo e rosto com as ervas aromáticas, eu levo a cliente para a banheira com água morna e com os próprios sachês das ervas aromáticas, eu coloco sobre a água que está quente, está soltando as ervas nas águas. Coloco também, se quiser, pétalas de rosa, para ser um banho de ervas aromáticas e rosas. E se quiser, podemos até colocar um pouquinho de umas velas. Usamos a musicoterapia, que é muito importante nessa hora. Colocamos um sonzinho até mais alto para a cliente relaxar e ficar bem relaxada. E deixamos a cliente nesse banho mágico, inebriante, pelo menos 20 minutos. Que justamente esses 20 minutos vai ser o tempo que os sachês vão estar soltando as ervas e também as pétalas de rosa vão dar aquele cheiro super agradável na própria água. E podemos, assim, renovar com vários outros banhos. Utilizando também, se o profissional tiver, a cromoterapia. Nós temos a lâmpada de cromoterapia, que no caso utilizamos a vermelha e a amarela só para tratamentos energizantes, deixando a cliente para estimular, energizar, pelo menos por uns 5 minutinhos. E aí depois utilizamos azul e verde para acalmar. Ou dependendo da cliente, podemos fazer o inverso. Usar a calmante e depois utilizar um pouquinho a estimulante. Esse banho é tudo que todo mundo deseja e realmente precisa para reenergizar e melhorar o estresse do dia a dia. E aí em seguida, depois do banho, a cliente se seca totalmente e aí sim nós vamos para a massagem zen, passo a passo. Então podemos também utilizar o banho de vinhoterapia, no qual a banheira está com banho de espuma de vinhoterapia. A cliente pode estar tomando um vinho para degustar. Se ela não tomar o vinho, pode ser um suco de uva. E se a cliente, na verdade, assim preferir, podemos até dar umas uvas para ela degustar, porque você tem que agradar a cliente pelos 4 sentidos: pelo trato, pelo aroma, pelo paladar e pelo visual. Então a cliente realmente fica nesse banho mágico de 15 a 20 minutos. O vinhoterapia está na última moda, porque ele estimula e energiza, principalmente a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então a cliente fica realmente com bem-estar, com qualidade de vida, dá aquela sensação principalmente de relaxamento, porque ele ajuda a relaxar os músculos tensos, como também podemos substituir pelo banho de chocolate. Quero agradecer você, profissional, que adquiriu esse trabalho da massagem zen com cristais e toalhas aromáticas. Me colocará com toda disposição para qualquer tipo de dúvida pelo meu e-mail, que é spabrasil@hotmail.com, ou ksnunes@bol.com.br, ou pelos telefones 021 2613 4488 ou 2613 5959. Quero agradecer à revista Personalité por todo esse apoio desses anos, e você, profissional, principalmente, convidá-lo a conhecer o Spa Brasil, que está agora com a nova sede em Niterói, com um espaço muito zen, e convidá-lo a também fazer os cursos que vocês vão poder acessar no meu site, que é spabrasilrj.com.br.
Muito obrigada e sucesso!